Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Boquiana. O vídeo de hoje é sobre Os Miseráveis, de Victor Hugo. Hoje começaremos uma nova série aqui no canal, chamada Personagens e Lugares de Os Miseráveis. No primeiro episódio, vamos discutir a que é talvez a mais carismática personagem do romance, o bispo Charles François Bienvenu Myriel. Por que ele é importante para a narrativa? A personagem é inspirada em uma pessoa real? O que a existência de um bispo como Myriel nos diz sobre a noção que Victor Hugo possuía do clero? Gostou? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo. De novo ele, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Este calhamaço de mais de 1.500 páginas. Eu não queria fazer vídeo tão cedo sobre Os Miseráveis, depois daqueles 3 vídeos que eu fiz como um suplemento de leitura, sem spoilers do livro, para quem está começando a ler o livro, quem está lendo o livro na leitura coletiva do Ler Antes de Morrer, o canal da Isabela. Então eu quis colaborar e fiz 3 vídeos introdutórios ao livro. A recepção foi muito boa, muita gente pediu para mim comentar os personagens. Inicialmente eu não queria fazer, mas foram tantas mensagens, tanta gente me incentivando a fazer mais vídeos sobre esse tema, que eu decidi começar uma nova série aqui no canal, chamada Personagens e Lugares de Os Miseráveis. Então essa nova série vai discutir alguns personagens, alguns lugares e alguns temas do livro. Obviamente que eu não vou dar nenhum spoiler futuro da leitura coletiva, não vou comentar o final do livro, e vou comentando à medida que a leitura coletiva avança, eu vou comentando os primeiros livros, comentando alguns temas do começo, comentando algumas ideias gerais do livro, para quem já passou da metade ou quem já passou da primeira parte, conseguir também fazer alguma reflexão sobre o que está lendo. E eu decidi começar justamente com um dos personagens mais queridos e mais carismáticos dos Miseráveis, o bispo Charles François Bienvenu Myriel. Como eu disse no primeiro vídeo, quem ainda não viu, basta clicar e ver, Os Miseráveis é um livro político. A gente só consegue entender Os Miseráveis se a gente ter isso em perspectiva. Os Miseráveis é um livro com uma ideia de sociedade, uma ideia de direitos humanos e uma ideia de democracia. Victor Hugo passou por um longo processo de revisão de suas ideias depois de sofrer um processo de exílio por Napoleão III. E exilado na pequena ilha de Jersey, ele vai voltar aos seus rascunhos, vai voltar aos rascunhos de um livro que ele queria escrever sobre as misérias sociais. E nessa ideia de livro político, de livro engajado, de livro que faz uma reflexão sobre a sociedade, ele vai propor então um livro que mostra um grande painel. E nesse grande painel, um pouco idealista, mas profundamente crítico, cada personagem assume um papel, mostrando ora como as coisas são e ora como as coisas deveriam ser. Esse painel tem o objetivo de mostrar uma jornada. Uma grande jornada que tem a ver com todas as outras jornadas. É a jornada de Jean Valjean, esse condenado que vai passar por um processo de transformação
e vai mostrando aos poucos como é a sociedade e mostrando a ideia do autor de como a sociedade deveria ser. Ou seja, quais são os problemas dessa sociedade e quais são os potenciais dessa sociedade. A jornada de Jean Valjean é a jornada principal. E, paralelo ao Jean Valjean, vão sendo agregadas jornadas de outras personagens, mas todas elas têm algo a ver com a jornada de Jean Valjean. E daí a gente vem à primeira pergunta. Se nós estamos diante da jornada de Jean Valjean, por que começar o livro falando de um bispo? Les couverts, c'est moi qui les lui ai donnés hier soir, avec 2 chandeliers d'argent. Il est très pauvre et je n'avais rien d'autre à lui donner. Pourquoi n'avez-vous pas emporté? O livro começa falando desse bispo de Digne, porque é justamente ele que vai causar a grande mudança na vida de Jean Valjean. Esse bispo que vai causar um grande antes e depois na vida desse ex-condenado. E o narrador vai dedicar quase 100 páginas em um grande inquérito para mostrar como esse bispo pensa, para mostrar como esse bispo vê o mundo, sobre como esse bispo vê a religião. Então, vai ter uma grande investigação. O narrador vai trazer dados da paróquia, ele vai trazer lista de gastos, ele vai trazer histórias sobre esse bispo. É quase um inquérito policial, aonde ele tenta mostrar para a gente a complexidade desse homem que nós estamos vendo por primeiro lugar nesse painel. Ele quer nos dizer, é esse homem que vai causar uma mudança na vida de outro homem. Cette fois, vous n'allez pas partir sans vos chandeliers. Vous en auriez retiré 200 francs pour le moins. Les 4 clous avec lesquels Jésus-Christ a été crucifié s'appelaient ignorance, égoïsme, hypocrisie et nuit. Je vous remercie, messieurs. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Monseigneur. Monseigneur. Como eu disse no vídeo do narrador, esse narrador é onisciente. Ele sabe de tudo, tem acesso ao presente, ao passado e ao futuro, e ele já começa narrando sua história sabendo aonde ela vai terminar. E para melhor narrar essa história, ele começa narrando um fato. E esse fato inicial é importante, porque se não fosse esse fato, a jornada de Jean Valjean não seria a mesma coisa. O primeiro parágrafo parece inocente, mas o primeiro parágrafo dos Miseráveis é carregado de significado. Em 1815, era bispo de Digne o Sr. Charles-François Bienvenu Myriel, um velho com mais ou menos 75 anos de idade, que aí residia desde 1806. E aqui a gente tem que começar a pensar. Esse livro poderia sido começado de infinitas formas, mas porque ele começa falando justamente que em 1815, em Digne, era bispo ali o Sr. Charles-François Bienvenu Myriel. Primeiro, para introduzir um marco temporal. Ele já coloca o leitor no tempo. Em 1815. Por que 1815 é importante? 1815, derrota de Napoleão em Waterloo. 1815, já passamos por toda a Revolução Francesa, chegamos ao final do período napoleônico. 1815, Jean Valjean vai sair da cadeia. 1815, Jean Valjean vai bater na porta desse bispo pedindo poso. Então, se nós não tivéssemos esse bispo, nós não teríamos a transformação de Jean Valjean.
Então, esse primeiro parágrafo pode parecer inocente, mas ele funciona como a instauração de um marco temporal. O narrador começa a sua longa história dizendo: em 1815, aqui na paróquia de Digne, nós tínhamos um bispo. E quem é esse bispo vai ser dedicado todo o primeiro livro. E no próprio título ele já diz: esse bispo é um justo. You take the candlesticks. That was very foolish. Madame Gillot, fetch the silver candlesticks. They're worth at least 2,000 francs. Why did you leave them? Hurry. Monsieur Valjean has to get going. He's lost a lot of time. Did you forget? Quem é Myriel? Myriel é um homem que, se tem 75 anos agora, quer dizer que ele em 1815, quer dizer que ele nasceu ali por 1739 ou 1740. Ele passou por toda a Revolução Francesa. O narrador vai dizer que ele é filho de nobres, casado, fugiu para a Itália. A nobreza passou por poucas e boas na Revolução Francesa. A sua esposa morre, ele vai entrar para a igreja, vai conhecer Napoleão e, frente a Napoleão, ele vai dizer uma frase: Vós vedes um pobre homem, eu, porém, contemplo um grande homem. Ambos temos de que aproveitar. Napoleão vai se comover com esse homem e vai mandá-lo para Digne. Digne fica perto da Itália, fica no sul da França, fica numa região bastante distante de Paris, perto da Córcega. Digne é muito afastada da confusão parisiense. Desde que o romance foi lançado, se colocou uma pergunta: quem era o bispo de Digne em 1815 e ele tem alguma coisa a ver com o senhor Myriel? E a resposta começou a parecer curiosa, porque o bispo de Digne era o senhor François Melchior Charles Bienvenu de Miolly, que é um nome bastante parecido com Charles François Bienvenu Myriel. Então a gente começou a entender que Victor Hugo pegou o nome de um bispo que existia e começou a mudá-lo, a colocar ali certas características. A primeira coisa é que, assim como Myriel, Miolly foi mandado para Digne em 1806. Assim como Myriel, Miolly era bastante piedoso e tinha uma vida de ajudar os pobres. Mas, diferentemente do romance, há algumas coisas que os separam. Myriel teve uma vida de casado antes do sacerdócio e Miolly não teve. Myriel teve um encontro com Napoleão e Miolly não teve. Mas essas relações não são tão importantes. O que se sabe é que existia um bispo de Digne e esse bispo era também bastante caridoso. E agora vem um fato bastante engraçado. O bispo de Digne, o senhor Miolly, ele foi famoso por um tempo porque ele ajudou a dar pouso a um condenado, assim como o próprio Myriel. E ele foi bastante mal comentado por ter essa proximidade com este homem condenado. Os desenhistas das edições posteriores dos Miseráveis vão juntar a ficção e a história, ou seja, vão fazer da face de Myriel, vão colocar a face de Miolly,
fazendo uma junção quase das duas pessoas. Quando ele morreu, em 43, foi lançado um livro chamado Discurso sobre a Vida e as Virtudes de Charles-François Melchior Bienvenu de Mioli, de Jérôme Bondil, aonde ele conta, esse livro você pode encontrar pela internet, eu não tenho esse livro, aonde ele conta algumas virtudes e algumas ideias e alguns causos desse bispo. Possivelmente Victor Hugo teve acesso a esse livro quando começou a compor o Senhor Myriel. E hoje, se você for para Digne, esse lugar que existe uma placa em homenagem a esse bispo que teria inspirado Victor Hugo a compor a sua personagem. Então, ele é baseado em alguém real? Sim. Ele é espelho de alguém real? Não. Victor Hugo vai mais longe na feição desta personagem do que só imitar o Senhor Mioli. Em 1815, acho que já o dissemos, ele completara 75 anos, mas não parecia ter mais de 60. Era um tanto gordo e, para emagrecer, gostava de fazer longas caminhadas a pé. Andava firme e quase altivo. Dom Bienvenu tinha o que o povo chama de simpatia, sendo tão amável que as pessoas esqueciam a beleza de seu rosto. Sua tez rosada e fresca, seus dentes ainda fortes, cuja brancura mostrava ao sorrir, davam-lhe esse ar de bondade, que faz dizer de um homem, é um bom rapaz, e de um velho, é um bom homem. Quando a gente lê o romance, é impossível ficar indiferente à bondade de Myriel, é impossível ficar indiferente às constatações que Myriel tem sobre a religião e é impossível ficar indiferente ao grande coração que esse sacerdote tem, uma figura inspiradora. Para a gente entender um pouco do lugar que essa figura inspiradora tem no romance e como ele foi construído como personagem, a gente tem que entender alguns dos debates que Victor Hugo teve com a igreja no seu tempo. E que a gente tem que deixar claro aqui é que Victor Hugo não é contra a religião. Victor Hugo não é um homem contra a religião e não é um homem que prega ódio às religiões. Victor Hugo é contra uma certa ideia de religião. É contra uma certa ideia de igreja corrupta que tenta se miscuir com a república. Victor Hugo era um republicano, ou seja, ele achava que as leis tinham um lugar e a religião tinha um outro lugar. E o grande debate que ele teve quando foi Pair de France foi contra Falloux, famosa Lei Falloux, uma lei importante para a laicidade do Estado francês. O que era a Lei Falloux? Quando, como eu disse, o romance foi escrito o romance se passa na época da Restauração. Basta ver o vídeo 2 que eu fiz para entender um pouco mais. As escolas francesas, que eram escolas que tinham se tornado escolas republicanas, ou seja, escolas laicas, havia uma grande propaganda para que elas fossem dadas à igreja. E Victor Hugo estava dizendo que não. Olha, uma coisa é a religião nunca foi tão importante, mas essas escolas têm que ser laicas, essas escolas têm que ensinar o espírito republicano, não o espírito católico. E ele vai ter debates com Falloux, e Falloux vai dizer que não, que essas escolas têm que voltar para a mão da igreja, e ele vai perder esse debate. E esse foi uma das grandes mágoas de Victor Hugo, que é esse debate contra a igreja e a favor de uma escola laica, a favor de uma escola republicana.
That is right. But my friend, you left so early. Surely something slipped your mind. You forgot. I gave these also. Would you leave the best behind? O filho de Victor Hugo achava que esse personagem inicial devia ser um médico e não um padre. Victor Hugo achava que não, que mesmo ele sendo contra grande parte da corrupção que havia na igreja, ele achava que devia ser um padre justamente para ser uma caricatura dos padres, para ser uma caricatura às avessas dos padres, e justamente também porque ele não era contra a religião. Este sacerdote católico, esta pura e alta figura de verdadeiro sacerdote, é a sátira mais sangrenta do sacerdote atual. Não me interessa a opinião dos republicanos cegos e teimosos. O homem precisa da religião. O homem precisa de Deus. Eu digo isto em voz alta. Toda noite eu rezo. Então a gente tem duas funções para Myriel na história. Primeiro, uma função crítica. As pessoas leem sobre esse padre, olham para esse padre da ficção e olham para os padres da realidade e ficam pensando que os padres têm que ser como esse padre da ficção e não como os padres que ela encontram na realidade. Essa crítica de caricatura, aonde na realidade se encontra padres corruptos, padres ávidos, padres cheios de apetites pouco cristãos, e na ficção nós encontramos esse padre puro e essencialmente cristão. E as 100 páginas, quase 100 páginas, para descrever esse padre, elas funcionam para tornar esse padre crível. Senão nós não acreditaríamos naquele homem que vai dar para Jean Valjean os castiçais de prata. Então nós temos aqui um pouco dessa maneira de construir a personagem. E esse Myriel vai dizer, no próprio romance, que o problema da sociedade não são os condenados ou os ex-condenados, mas são os vícios e os preconceitos. Nunca devemos ter medo de ladrões ou assassinos. São perigos externos e os menores que existem. Temamo-nos a nós mesmos. Os preconceitos é que são ladrões e os vícios é que são assassinos. Preocupemo-nos com o que põe em perigo a nossa alma. E aqui nós estamos diante de uma contradição, e de uma contradição que só um gênio como Victor Hugo consegue fazer funcionar. Myriel é quase tão bom quanto um santo, mas Myriel é um homem. Myriel representa uma caricatura dos padres, mas Myriel é um homem. Então o trabalho de Victor Hugo é humanizar uma caricatura. Victor Hugo tem que tornar esta caricatura o mais real possível. E como ele faz essa caricatura o mais real possível? A primeira coisa que ele faz é dar um nome muito semelhante a um homem que realmente existiu. Mioli se transforma em Myriel. E como ele faz mais essa caricatura funcionar? Ele vai sempre dizendo que Myriel é um homem, que Myriel tem características de homem, Myriel teve uma juventude mundana, assim como Santo Agostinho. Myriel teve uma juventude com apetites mundanos, foi casado, mas hoje ele é esse padre. E nesta contradição que ele vai tendo que fazer essa personagem funcionar. E Victor Hugo vai nos apresentando um homem. Por isso que a palavra homem é sempre colocada junto ao bispo Myriel.
Dom Bienvenu era simplesmente um homem que constatava a existência de questões misteriosas sem agitá-las, sem perturbar com elas o próprio espírito, possuindo em sua alma o grave respeito da sombra. Se Victor Hugo faz dele um santo, nós não estaríamos diante de um romance social, nós estaríamos diante de um romance cristão, aonde o milagre resolve tudo. Por que Myriel é tão bom? Myriel é tão bom porque ele é um santo. Sendo um santo, ele está próximo do mistério de Deus, e estando próximo do mistério de Deus, ele converte Jean Valjean no caminho da religião. Mas nós não estamos diante disso. Nós não estamos com essa proposta. Myriel é tão bom porque ele é simplesmente um homem. Ele é simplesmente um homem justo. Ele é simplesmente um homem na frente de Napoleão, e ele é simplesmente um homem que também não se perde em questões teológicas. Ele é simplesmente um homem que só tem um propósito: fazer o bem. Ele é simplesmente um homem que funciona pela égide da bondade. E assim a gente vai entender por que esse homem entrega a um condenado que o roubou o resto dos seus bens mais valiosos. No caso, aquele candelabro. Porque ele não funciona com uma fé simbólica. Ele funciona com atos reais. Ele não funciona com uma religião que acredita em símbolos. Ele funciona por uma religião que acredita na bondade. E isso vai tornar esse personagem verossímil, e isso vai tornar a grande pedra fundamental do projeto de sociedade que é Os Miseráveis. É um projeto aonde a religião ajuda a humanidade pela bondade, não pela santidade. Aonde a religião ajuda a humanidade por obras tangíveis e não pela riqueza. E é esse homem que vai mudar Jean Valjean. E por isso ele é muito importante na narrativa. Por isso ele vai ser a base do romance, e por isso o romance começa falando sobre um homem que é um padre, que é bispo em Digne, que tinha 75 anos, mas que parecia ter 60, que era muito bom e que tinha uma maneira peculiar de existir. E Jean Valjean, frente a esse homem justo, vai entender que o mundo pode ser outra coisa. Jean Valjean, um miserável, vai entender que o mundo pode ser outra coisa. E esta é a grande pedra fundamental de Os Miseráveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da proposta de explicação do Sr. Myriel. O canal precisa de vocês, precisa do like de vocês, precisa da inscrição para a gente chegar a 1000 e ultrapassar os 1000 inscritos. Divulguem esse vídeo para quem também está lendo Os Miseráveis. Divulguem esse vídeo para Isa, para quem sabe um dia ela me chame para alguma live que ela faz na leitura coletiva de Os Miseráveis, ajudando assim na divulgação do meu canal. Divulguem, compartilhem, curtem, comentem, digam se vocês concordam com essa leitura, se vocês não concordam com essa leitura, se vocês têm outra visão do Sr. Myriel, e muito obrigado.